você falou, seus pais eram separados. Desde sempre? Você Desde sempre. Dos seus pais? Não. Minha mãe estava grávida de 8 meses de mim, quando ela separou do meu pai. Ela que tomou a decisão de separar. E ela já estava com 2 filhos. E foi dela a decisão de vir para São Paulo, que foi, eu sempre digo, minha mãe, não sei se sabendo ou não, mas ela foi muito à frente do tempo dela, porque acredito que ela pensava assim, se eu permanecer aqui, os meus filhos não terão futuro. Eu tenho que ir para São Paulo. Você era de que cidade? De Guaratinguetá. Guaratinguetá. E morávamos em Aparecida na época, que é a cidade vizinha. E eu acho que ela visualizou isso, ou teve uma intuição de falar, eu tenho que tentar algo melhor, porque aqui eu não consigo, né, para trabalhar. Ela, né, uma mulher separada para trabalhar, para sustentar os 3 filhos. E em São Paulo ainda era aquele Eldorado, né, aquele sonho dourado que as pessoas tinham de vir, de crescer. E ela estava certa, deu certo. Graças a Deus ela veio para cá, todos nós tivemos oportunidades. Até que eu consegui comprar a primeira casa que eu consegui comprar, foi um presente para a vida dela. As pessoas me perguntam qual foi a sua maior alegria que você teve na vida. Claro que eu tive o nascimento dos meus filhos, mas eu digo que foi o dia que eu pude pegar uma escritura, dar na mão dela e falar, a senhora nunca mais vai pagar aluguel na vida. Não era fácil, quando a sua mãe tomou a decisão, que você disse dela separar, uma mulher fazer isso. Por que eles se separaram, você sabe? Porque meu pai era galã, era bonito. E era mesmo, coisa então, meu pai era bonito, com aquele vozeirão, no interior era famoso, era mais ou menos né, como se fosse substituir a TV de anos atrás também, que eu acho que a TV hoje também já nem é mais isso, mas talvez até as mídias sociais. Era uma pessoa desejada, era uma coisa muito assim. E segundo consta, dito até pela minha avó, falecida avó, mãe do meu pai, ele era muito mulherengo. Sim. E teve uma época que minha mãe não suportou mais. Mas a mulher no momento suportava, né? Mas eu digo, minha mãe foi à frente. E naquela época, Flávio, não é que a mulher era divorciada, a mulher era desquitada. Minha mãe era um nada, né? Estado civil, desquitada. Não era divorciada. Não tinha divórcio. Não, era desquitada. Então a gente era uma chancela pesada. Pesada. Mas e talvez por isso também ela quis vir para São Paulo para tentar algo diferente. E ela conseguiu trabalhar bastante tempo aqui. Eu me lembro de... Minha mãe trabalhava durante o dia e à noite ela costurava para fora. O que ela fazia? Aqui durante o dia ela chegou a ser secretária de uma tecelagem. A gente morou muito tempo no Bom Retiro, que era um bairro que tinha tudo isso, né? E ela trabalhava numa indústria como secretária. Eu me lembro até hoje o telefone dela, que era 516344, apenas 6 dígitos. Porque ela comprava a ficha telefônica, eu tinha que chegar na escola, ligar para ela para falar, cheguei na escola, porque fazia um percurso a pé gigantesco para chegar na... Né? É por falta de grana. E também, a gente não tinha tanto medo como tem hoje, né? Claro. A criança, eu ia com 9 anos, andava a pé em São Paulo, voltava, tudo isso foi uma escola para mim. E aí ela, à noite, para completar a renda, ela costurava, na época era moda de penhoar, as mulheres usavam muito penhoar e tal, ela pregava botão nos penhoares, e ela ganhava por botão pregado. E eu lembro de muitas vezes, eu com 10, 11 anos, assim, de dormir no colo dela, ela costurando dentro de casa para fazer as encomendas e varava à noite. Você não tem irmãos, né? Eu tenho. Tinha 2, um faleceu e tenho um ainda. Tá, e ela cuidava dos 3. Dos 3, igualmente. E assim, e foi uma situação muito difícil e complicada, porque ela tinha que trabalhar, ela não tinha tanto tempo para se dedicar pra gente, mas ela sempre deu muita liberdade pra gente, com responsabilidade, mas muita liberdade. E felizmente nenhum deles teve o caminho desvirtuado aí, que poderia ter, porque ela não tinha tanto tempo para vigiar a gente, para policiar a gente, sabe? Mas ela conversava muito. Minha mãe era muito... Minha mãe realmente era à frente do tempo dela. Ela não tinha austeridade, tudo ela conversava, né? Porque o pessoal fumava pra caramba. Ela falou, se for fumar, vai fumar aqui dentro de casa, vai fumar na minha frente. Não vai fumar na rua, nem escondido, nem na escola. Então talvez até por isso eu nunca tenha fumado. Porque os meus amigos todos fumavam e eu não tinha fumava. Graça, né? Tinha aberto, não tinha graça. Meu pai foi a mesma coisa. Que graça tem? Não é? Não é proibido, né? Aí não tem graça.